Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance para nós buscarmos a Deus por meio do estudo da palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por você estar aí comigo todos os dias. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O monte e a multidão. Agora, acontece algo impressionante. Você se lembra que Jesus tinha perguntado para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse claramente: tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Jesus elogiou Pedro por causa dessa resposta. Foi o Pai Celestial que vos disse isso, né? Como se ele dissesse assim. Foi o vosso Pai Celestial quem te revelou. E depois ele começou a dizer, depois que ele se revelou o Messias, ele começou a dizer qual é o caminho que ele ia percorrer até a cruz. Olha, o Filho do Homem será rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, que o matarão, e depois ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Pedro o chama à parte e o repreende, dizendo: Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus não estava, como disse ontem, não estava ofendendo Pedro, estava dando uma ordem para aquele que estava influenciando Pedro com aquelas palavras. Jesus tinha que sofrer, Jesus tinha que ser rejeitado como ele havia dito, tinha que morrer, tinha que ressuscitar para nosso benefício, para nossa salvação. Mais tarde, Pedro iria entender isso. Pedro mais tarde disse que nós fomos comprados não por ouro, prata ou coisa semelhante, mas pelo precioso sangue de Cristo como cordeiro sem mácula. Então ele entendeu mais tarde que Jesus precisava sofrer, que Jesus precisava morrer, mas naquele momento ele não entendia. Depois de ter dito isso, o Senhor Jesus disse claramente lá no capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 1, que alguns deles não passariam pela morte sem que visse o reino de Deus vindo com poder. Veja, e dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ou seja, vocês irão ver. 6 dias depois, ele chamou Pedro, Tiago e João, em particular, e foi ao monte que nós chamamos o Monte da Transfiguração. E ali ele se transfigurou diante dele. A Bíblia fala que as suas vestes se tornaram alvas, como nenhum lavandeiro podia alvejá-las. E foi transfigurado diante deles. Apareceram ao lado de Cristo Moisés e Elias, né? E você sabe que Moisés foi ressuscitado e levado para o céu. Elias foi para o céu sem passar pela morte. Moisés morreu. Mas como nós acreditamos lá em Judas 9, Jesus veio, ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Agora, ambos descem do céu para fortalecer Jesus ali. Pedro ficou extasiado, não sabia nem o que dizer, até fez uma esdrúxula sugestão. Vamos preparar tendas para que fiquem o Senhor, Moisés e Elias. Não era para esse propósito que eles vieram. Quando ele disse isso, diz a Bíblia que uma nuvem os encobriu e uma voz dizia: esse é meu filho amado, a ele ouvis. Ou seja, obedeçam a ele. De repente, a nuvem saiu, Jesus estava como sempre esteve. Não reluzente, como ele foi transfigurado na frente dos seus discípulos. Isso aí impactou tremendamente o coração dos seus discípulos. Logo a seguir, pediu para eles: olha, não fala a ninguém, não diga a ninguém. Guarda isso, fale somente depois da ressurreição. Quer ver? Olha, e essa ordem foi significativa, né? Foi significativa porque a transfiguração tem muita relação com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver isso. Aí diz assim, ao descer do monte, verso 9, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Interessante, né? É interessante porque lá em Lucas, o capítulo 9, versículo 30 a 31, diz o que Elias e Moisés disseram ou que vieram ver, né? Qual foi o propósito deles virem até Jesus. Falaram sobre a sua saída, quer ver? Deixa eu ler para você. Está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 30 a 31. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias,
os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Essa palavra partida aí no original grego, a palavra êxodo, ou seja, o que aconteceria em Jerusalém, a partida, ou seja, a morte de Cristo, uma referência à morte de Cristo lá no monte do Golgota, que aconteceria lá em Jerusalém, né? E aí, por isso, Jesus diz assim, não diga a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Eu fico impressionado com essa atitude, né? Com essas palavras de Cristo, né? Porque quando os discípulos vissem Jesus sendo pendurado entre os céus e a terra na cruz do Calvário, eles haveriam de se lembrar dessa cena e isso traria respostas às suas perguntas mais profundas. Por que Jesus morreu? Nós não esperávamos que ele morresse, né? Apesar de que Jesus os havia advertido inúmeras vezes. Muito bem, aí eles começaram a perguntar sobre a vinda de Elias, porque se corria a notícia que Elias viria antes do Messias, e Jesus disse claramente que o Elias já tinha vindo, referindo-se a João Batista, que tinha vindo, né? E da mesma maneira que João Batista foi morto, ele também seria morto, só que com um detalhe, ele haveria de ressuscitar para o nosso benefício. Bom, não demorou muito até que uma necessidade real se apresentasse diante de Cristo. Enquanto Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte, os outros 9 discípulos estavam enfrentando a dificuldade, porque um menino possesso de demônios, que o jogava no fogo, jogava na água, tentava matá-lo de todo jeito, se feria. Os 9 discípulos não puderam expulsar esse demônio. E aí veio o pai, é interessante essa história, viu? E aí veio o pai do menino, né? Verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Não puderam expelir. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência e, caindo por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Veja quanto tempo esse menino estava sofrendo com essa situação e quanto tempo o pai estava sofrendo vendo seu filho sofrendo com essa situação também, né? Desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Irmãos, isso aqui é interessante, você percebeu aí? Não era somente aquele menino que tinha um problema. Tinha problema também o pai do menino. Você viu a dúvida dele aí, não? Se tu podes fazer alguma coisa. Como assim se tu podes fazer alguma coisa? Você crê ou não crê? Você tem fé ou não tem fé? Não existe meio termo aqui. Não existe mais ou menos aqui. Não existe meio do muro aqui. Não existe neutralidade. Ou você acredita ou você não acredita. Aí Jesus toma a palavra e responde como se dissesse assim. O que significa isso que você está dizendo? Olha lá. Verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Percebeu aí? Meu amigo, olha o que você está falando, olha para si mesmo. Não é somente seu filho que está com problema, você também tem um problema de incredulidade. Se podes, eu quero dizer para você, tudo é possível àquele que crê. O verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós não somos não fazemos a mesma coisa? Não somos iguais a esse pobre homem? Às vezes a gente pede algo para Deus e ficamos duvidando, será que realmente Deus vai fazer isso? Ou será que Ele pode? Querido amigo, tudo é possível àquele que crê. O segredo está na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir ao monte, sai daí, plante no mar e tudo lhe será possível. Tudo é possível àquele que crê.
Mas nós podemos fazer o que esse homem fez. Exclamar com lágrimas, Senhor, ajude-nos na nossa falta de fé. Talvez você tenha alguma necessidade real, como aquele pai tinha uma necessidade real. Não se esqueça, esse Jesus a quem você escolheu servir tem todo o poder para fazer tudo. Jesus tinha provado para os seus discípulos quando ele foi transfigurado diante deles. E o Pai do céu falou, esse é meu filho, a ele ouvis, ou seja, obedeçam. Então esse Jesus que tinha poder no passado também tem hoje e pode te resolver o problema. Está faltando fé aí? Faça como esse homem, clama, de joelhos, com lágrimas até, e pede para que ele te ajude na sua falta de fé. Ah, queridos, o pai desesperado se lançou à misericórdia de Jesus com a frase memorável: creio, ajuda-me na falta de fé. Então Jesus curou o menino. Imediatamente o pai do menino exclamou, e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E diz a Bíblia que esse menino foi para sempre liberto daquela situação, trazendo alívio não somente a ele, mas também a toda a sua família. Você sabe o que nos separa da nossa vitória espiritual? A nossa incredulidade. E aí? Você acredita ou não acredita? Você tem fé ou não tem fé? Tudo é uma questão de escolha. Ah, eu não tenho fé. Vá a ele, ajoelha-se como esse homem e clame: Senhor, tenha misericórdia de mim e aumente-me a fé. Vamos orar? Senhor, fazemos como esse homem. Ajude-nos, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Senhor, nos ajude a confiar inteiramente no Senhor e colocar tudo aos seus pés. Segundo a tua santa e boa vontade, haja em nossa vida, fazendo a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada e fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.